Olá para você que está chegando agora na nossa programação, já nos acompanha desde o início. Aqui é o Papo Livre que está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Eu sou Jair Italiani e o Papo Livre de hoje é com o meu queridíssimo amigo Marcelo Maffezoli. Ele que vai falar com a gente sobre um bicho-papão que muita gente não sabe ou pensa que sabe, que é o tal do Google. O Google é uma das principais ferramentas de busca que existem no mundo hoje. Só para vocês terem uma ideia, 98% dos processos de compra passam pelo Google. Olha que absurdo isso, né? E tem gente aí querendo restringir aí o acesso à internet por conta de outros motivos que não os alegados. Obviamente, esse é um país que acontece de tudo. Mas vamos falar de Google. Marcelo, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. E vamos falar o que é o tal do Google AdSense. O AdSense, na verdade, muita gente confunde com o AdWords. São duas coisas, vamos lá. Tem o tal do Google AdWords e o Google AdSense. São duas sílabas. Para você que não entende o que é isso faz parte do marketing digital e para você ser achado na internet passa por essas ferramentas. Vamos lá. O AdSense nada mais é, por exemplo, você tem um blog e você exibe anúncios de outras empresas no seu blog. Então aí você vai ganhar um valor de acordo com o clique que a pessoa der nesse anúncio seu. Tá, então ou seja, você tem um blog, você tem um site, você libera o ladinho ali para o cara colocar anúncio. Quem vai colocar o anúncio é o Google. Mas é assim, o sujeito vai entrar no Google, vai fazer o anúncio no Google e se o seu site, o seu blog estiver dentro do perfil daquela pessoa, vai ser exibido, é isso? Sim, também. Isso daí também é chamado no Google AdWords da rede de display, que são os parceiros do Google, são os sites parceiros do Google. Se você fizer um anúncio na rede de pesquisa do AdWords, ele também, se você optasse por essa opção, ele vai aparecer na rede de parceiros, que são todos os sites que são parceiros do Google. Não existe, por exemplo, se eu quiser anunciar no site do Marcelo pelo Google, eu não vou lá dizer que eu quero anunciar no seu site? Na configuração de rede de display do AdWords, você consegue especificar o meu site ou algum outro que você queira. Tá. Ou então, inclusive, as categorias. Então, você quer anunciar em sites de internet, sites de tecnologia, sites de automobilismo. Você escolhe a categoria onde você quer que esse seu anúncio apareça. Tá. E o AdWords? O AdWords, ele é nos links patrocinados que a gente chama, né? São aqueles 3 primeiros resultados da busca que vem antes da busca orgânica. Quando você vai dar uma olhadinha na tela aí, vou pedir para colocar uma imagem que quando você faz uma busca, aparecem lá os 3 primeiros itens, ou 4, está escrito assim, anúncio. E aí você clica naquele anúncio e vai para a página da pessoa. Para a página do anunciante. O Marcelo, como é que é trabalhar com o Google? Você é certificado pelo Google? Sou certificado pelo Google, profissional certificado em Google AdWords. Por enquanto, eu estou apto à rede de pesquisa apenas. Estou tirando a certificação de display e de YouTube. Tá, e como é que funciona isso? Como é que você trabalha nesse sentido? Como é que você desenvolve essa atividade? O cliente primeiramente entra em contato com a gente, querendo uma divulgação mais abrangente e mais imediata, diferente dos resultados orgânicos, onde a gente precisa de um trabalho de otimização e leva um pouco mais de tempo. O AdWords é imediato. Se você colocar o anúncio no ar hoje seu anúncio já vai estar na primeira página para quem pesquisar. Obviamente, de acordo com o resultado do leilão que o Google faz. Como é que funciona isso? Explica pra gente a história do leilão. O leilão é uma coisa muito interessante, porque é por palavra, né? Ele usa a palavra, ele usa o CTR, que a gente chama que é a qualidade do seu anúncio. Ele leva em consideração a sua landing page, que é a página para onde está indo o seu anúncio. Ele leva uma série de fatores para ranquear se o seu anúncio vai ficar em primeiro, em segundo, em terceiro e de assim por diante. Bom, tem palavras que custam caríssimo, né? Eu percebi que uma das páginas mais caras são as palavras relacionadas a vazamento. Vazamento, desentupidora... Desentupidora é o top, né? É o top, é o mais. Chega a R$90. Dependendo do caso, você consegue. Você sabe, cada clique que você der ali, 90 conto. 90 conto. Vai para a conta do Google. Vai para a conta. Então, assim, o pessoal desse ramo, eles precisam saber que para entrar eles precisam de um investimento considerável para poder ter um resultado melhor que ele pensa em ter. Caraca, não. Porque, na verdade, gente, anunciar na internet é relativamente barato, não é? Tem algumas empresas que o clique custa 50 centavos, custa 10 centavos. Varia muito do ramo, da concorrência, da qualidade do anúncio, da qualidade da página de destino. Então, a gente leva tudo isso em fator para poder saber se o anúncio do cliente vai conseguir ser levado
todos os dias, por todos os horários. Isso é uma coisa que a gente consegue definir também, qual que é o horário e os dias que a gente vai exibir esse anúncio. Porque às vezes não adianta, por exemplo, o seu estabelecimento não funciona 24 horas, a gente consegue saber pelo Analytics que o seu site não tem visitas nesse horário, então não tem por que a gente deixar um anúncio rodando para de repente você perder investimento. Entendi. Esse é um dos grandes fatores. E aqueles anúncios, por exemplo, quando a pessoa entra, por exemplo, ela vai lá no Mercado Livre, procura lá um tênis. Ou entra lá em qualquer outra loja e vê um tênis. Depois, aonde ela vai, aquele tênis vai aparecendo nos anúncios. O que é isso? Isso daí a gente chama de remarketing. É uma outra campanha que a gente chama dentro do Google AdWords, que a gente exibe esses anúncios. É uma tagzinha que o navegador coloca no computador quando você entra. E ele vai te acompanhando. Então, toda vez que você entrar num site que é parceiro do Google, que tem um espaço de veiculação de publicidade, ele vai exibir de acordo com o interesse da sua busca. Mas, por exemplo, aí ele exibe um anúncio ou ele exibe só o... Ele exibe o anúncio de acordo com a pesquisa que você fez. Porque ele tem o cookiezinho dentro do computador. Então, se você pesquisou por tênis, ele vai começar a te mostrar tênis até você... Por exemplo, se eu tenho um cliente meu lá que é o cara lá que mexe com vazamento. E eu quero fazer o remarketing com ele, tá certo? E como é que funciona isso? A gente vai criar a campanha da rede de pesquisa, tem que ter a campanha da rede de pesquisa, e vai fazer uma campanha separada, a gente vai separar um pouco do orçamento para fazer a campanha de remarketing. Tá. Então, dentro disso, se alguém fazia a pesquisa por vazamento, acessou o site do seu cliente, mas não contratou na hora. Tá. Depois, enquanto ele vai navegando nos sites parceiros, vai aparecer o anúncio do seu cliente, para forçar ele a fazer essa compra. Só por clique, se ele clicar, ele paga? Se ele clicar, ele paga, como se fosse o clique normal. Se ele não clicar, só fica exibindo. E aí o anúncio é aquele anúnciozinho no formato, tem um formato padrão, como é que é? Existe o formato de texto, que também tem dentro dos parceiros, e tem os formatos que são, se eu não me engano, 7 formatos de imagem. Tá. Que hoje em dia não aceita mais o Flash. Então, se você quiser fazer alguma coisa animado, tem que ser em HTML5, que é a linguagem nova. Mas ele aparece de acordo com o que você especificar na hora que você criar a campanha. Que fantástico, né? Qual é a maior dificuldade hoje do anunciante em AdWords, Marcelo? Porque as pessoas, eu vejo que o AdWords, o próprio Google, ele liga, ele faz uma coisa lá e força você a fazer um anúncio. Qual é a maior dificuldade? A dificuldade hoje, pelo menos na região interior, o pessoal mais de cidades menores, é entender como funciona o Google e entender que isso não é um gasto, é um investimento. Porque eu vejo também que, por exemplo, você vai não desmerecendo, mas também não deixando de desmerecer, porque nós estamos vendo que a publicidade está migrando do offline para o online. Ou seja, está migrando dos jornais físicos, da revista física, para o online, que é a internet. E, obviamente, tem um custo, porque o jornal tem um custo altíssimo de produção e tudo mais. Já a produção da internet, ela não é tão barata, mas ela é mais barata do que o papel, aquela coisa toda. E ela tem um imediatismo que é uma grande vantagem. Sim, e sem considerar que a gente consegue acompanhar, de fato, a quantidade de gente que acessou você através do seu anúncio. Metrificar isso. Exatamente. A gente tem relatório de tudo, de acesso, de quantidade de cliques, de quantas ligações ou e-mails você teve por conta desse clique. De onde veio. De onde veio, cidade, se a pessoa tem 18 ou 25 anos, se é um homem ou se é uma mulher. Então a gente consegue fazer bem essas métricas, diferentemente de um anúncio de revista ou jornal, que nem sempre, esse é o grande diferencial. Quando você anuncia no AdWords, você anuncia para o seu público-alvo, é para quem está pesquisando você. E não para qualquer pessoa que de repente não está interessada no seu produto ou serviço e você anuncia na revista, a pessoa passa batido, quer dizer, você gastou ao invés de investir. Esse é um dos grandes problemas e é uma das grandes vantagens do marketing digital. Por quê? Porque no marketing digital você consegue trazer para a gente aqui um resultado significativo e assim, você sabe cada clique de onde foi, você sabe mensurar. Diferente, por exemplo, de uma propaganda no Jornal Nacional que... Por 30 segundos, só para vocês terem uma ideia, eu vi hoje de manhã a tabela da IPTV. Hoje, o Jornal Nacional, 30 segundos, uma única vez, custa R$28 mil. E vamos combinar que uma vez só... E não passa só uma vez, a gente não passa sabe só uma disso. vez. Então, e ainda você tem produção, você tem agência, você tem, se você fizer um comercialzinho bem simplesinho, com fotografia, você vai gastar aí uns 10, 15 mil reais para produzir. Aí você tem que pagar a taxa da Ancine, que também é 30% desse valor, e, consequentemente, nós vamos tendo aí uns custos que uma campanhazinha básica vai chegar aí nos 500, 600 mil reais para fazer uma campanha
tímida. Tímida. Com pouco alcance. Pouco alcance. Então nós estamos falando em 500, 600 mil reais. Ao passo que se você investir 50 mil reais... 5 mil? 5 mil você já faz um estrago. Dependendo 50, então do seu você arrebenta. ramo, tranquilo. Você não sai da primeira página e não sai do primeiro lugar. Dependendo, obviamente, do seu ramo e tudo mais. Mas pensa como a gente comentou, o pessoal da desentupidora, que o custo do clique ela vai com 50 mil, com 500 mil, ele não vai sair de lá e a chance dele ter o retorno em cima desses 500 mil é muito maior. Muito maior, porque você está falando para o público dele. Que está procurando ele. Então, essa é uma das grandes vantagens do marketing digital. O Marcelo, como é que você chegou no Google? Você já trabalhava com internet? Eu trabalho com informática em si desde os meus, vamos dizer, uns 15 anos que eu me interesso por essa área. E eu estou na área de internet, de web, desde 2005, 2007. E desde então eu venho estudando, evoluindo e conheci o Google Ads já tem alguns anos já. E desde então eu venho trabalhando com criação de site, com Google AdWords, com hospedagem de site e outros serviços que agregam do marketing digital, do marketing online. E o Facebook, ele tem as mesmas ferramentas? Porque daí eu acho que é uma coisa mais específica para o Facebook. É só para o Facebook, na verdade. Ele tem o sistema de anúncios dele, que chama o Facebook ADS. E ali dentro você faz os seus anúncios para o público-alvo também. É praticamente como se fosse o Google Ads, só que é uma ferramenta específica para quem está no Facebook. Entendi. Então já é uma coisa mais centralizada. Mais centralizada, né? Maravilha. Bom, quem quiser falar com você, como é que faz? Você pode acessar o site, que é o mmweb.com.br. Não tem o ponto. Não tem o ponto. mmweb. mmwebdireto.com.br. Certo. Lá tem o e-mail, tem o telefone, tem também todos os serviços que eu presto, e alguns com parceria com outros profissionais e agências, mas a gente não deixa de atender o cliente nas necessidades que ele precisa no marketing digital. Maravilha. Marcelo, muito bom ter você aqui, muito obrigado. Volte outras vezes para a gente falar, porque esse é um assunto que eu tenho certeza interessa muita gente e está começando a engrenar, as pessoas estão começando a se tocar disso agora. Sim, se você for pensar que hoje no Brasil nós temos 10 milhões de domínios registrados.com.br. Desses, apenas 3 milhões têm alguma página na internet. Então nós temos aí 7 milhões de pessoas que ainda não aproveitam as vantagens do marketing digital. Então, para os próximos 10 ou até 20 anos, a tendência é crescer muito em relação a outras mídias. Maravilha, muito bom. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E a gente se fala numa outra oportunidade. E você aí de casa não saia daí, daqui a pouco tem mais um convidado nosso aqui no nosso Papo Livre.